12, versículos de 1 até o 4, até o 3, na verdade. Na verdade, esse livro é chamado de carta, mas alguns estudiosos acham que não é uma carta, é mais um sermão escrito do que uma carta, porque ele não tem algumas coisas que teriam uma carta, né? Aquela saudação inicial, nos documentos antigos, como cartas, o autor se identificava logo no começo, né? Se você pega as cartas de Paulo, ele logo diz do início, Paulo aos irmãos que estão em tal lugar, assim, assim. Esse livro de Hebreus não tem nada disso. Ele começa direto como um discurso e também, e isso para alguns autores diz que não é um sermão, não tem poucas palavras pessoais, tem poucos nomes pessoais de pessoas, né? E é um livro que foi escrito provavelmente no ano 63, 64, direcionado a uma comunidade composta por judeus convertidos, e alguns acham até que nem era uma comunidade independente, era um grupo de irmãos judeus convertidos que participavam da igreja de Roma. Alguns autores suspeitam disso. E estes irmãos estavam vivendo um momento tenso de alguns pensarem em voltar atrás, voltar ao judaísmo, porque estavam meio que decepcionados com a fé cristã, com a graça. A graça para eles estava sendo muito fraca, precisava de algo mais forte. E eles estavam sendo muito perseguidos também. Então, se você ler na carta, há muitas exortações, né? Não abandone a sua congregação. Isso tem a ver com esse desejo de alguns de saírem da igreja. Então, Hebreus, e aí ele vai tratando de todos esses temas do Antigo Testamento, dizendo da importância e da superioridade que é Jesus em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação aos sacerdotes, e ele mostra também a superioridade da graça em relação à lei. Então, se você lê Hebreus, você vai ver tudo isso, e ele vai dizer que agora aquela velha aliança, ela já não tem mais validade, o que está valendo é a nova aliança em Cristo Jesus. Ele está explicando isso para aqueles judeus. E a linguagem é bem própria, né? Ele fala dos sacrifícios, do sacerdócio, que não tem mais importância agora, o que importa é o sacerdócio de Cristo. Que tudo aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento era apenas figuras, era metáforas daquilo que ainda haveria de acontecer com Jesus Cristo. E aí, nós chegamos ao capítulo 12, onde ele diz o seguinte, 12 de 1 em diante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até aí que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos pela tua palavra e nos submetemos inteiramente a ela e ao teu Espírito. Fala o que o Senhor deseja falar, e as palavras adequadas à vida de cada pessoa, ó Deus, aqueles que precisam de consolação, aqueles que precisam ser despertados, aqueles que precisam de exortação, aqueles que precisam de ânimo. Ó Deus, Espírito do Senhor, tu sabe a necessidade de cada pessoa, a necessidade de cada um de nós. Então visita-nos com o teu poder e com a tua sabedoria, em nome de Jesus, através da tua palavra. Amém. Meus irmãos, esse trecho vem logo depois do capítulo 11, que é onde está toda uma descrição daqueles homens que no passado viveram pela fé. Tem predominantemente homens, mas tem mulher lá também, né? Ele fala de Sara.
que foram pessoas que viveram a sua vida e pautaram toda a sua vida pela fé. E isso é para dizer para aqueles irmãos que dizem assim, olha, nenhum deles viveu pela lei. Nem Abraão, que viveu antes da lei, até Abraão, principalmente, quando foi lhe dada a promessa, foi dada antes da lei. E aí ele traça um relatório de todos aqueles irmãos que viveram pela fé e fizeram coisas. Alguns no final ele cita que morreram por essa fé, que praticaram milagres, que fecharam bocas de leões, que da fraqueza tiraram força. Alguns foram torturados, mortos, cerrados ao meio, e todos estes viveram pela fé. E aí ele começa o capítulo 12 com uma conclusão, dizendo, portanto, ou seja, à luz dessas coisas, nós também, rodeados por esse monte de gente que viveu pela fé, irmãos, vamos seguir em frente. E nesse seguir em frente, ele nos apresenta aqui 3 demandas para nós. Antes de prosseguir, eu queria dizer o seguinte, que todos nós temos um chamado. E o nosso chamado é para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Amados, o grande objetivo da nossa vida, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, é nos tornarmos parecidos com Ele, o máximo possível. Então, o nosso objetivo na vida aqui é, em tudo o que fizermos, onde nós estivermos, sermos parecidos com Jesus. Se você é um profissional de qualquer área, se você é um vigilante, como cristão, você tem que procurar ser o vigilante mais parecido com Jesus que puder ser. Se você é um professor, você tem que ser um professor parecido o máximo possível com Jesus. Portanto, nosso objetivo de vida não é ganhar coisas, nem constituir patrimônios, nem construir grandes projetos, mas é ter como alvo absoluto parecer com Cristo onde quer que estejamos. E no decorrer do processo, se Deus quiser realizar grandes coisas através de nós, Ele vai realizar. Mas o nosso alvo não pode ser construir castelos e carreiras aqui na terra. É em qualquer lugar que nós tenhamos caído, que nós tenhamos ido com os nossos pés, que nós acidentalmente tenhamos caído ali nós somos chamados a ser parecidos com Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós vamos a alguns lugares e nos pomos em algumas situações por opção, nós escolhemos. Às vezes nós somos jogados numa situação acidentalmente, entre aspas, né? Porque conosco não existe acidentes. E às vezes nós somos abandonados. José foi um desses. José foi jogado numa situação que ele não escolheu. Mas seja qualquer situação que nós tenhamos sido jogados ou que nós tenhamos escolhido, o nosso objetivo lá é sermos parecidos com Jesus. É sermos transformados na imagem de Jesus. Essa deve ser a nossa maior ambição. Portanto, não existe momento de lazer em relação à fé. Tirar férias da igreja. A gente pode até tirar férias da igreja, só não pode tirar férias da fé. Porque onde nós estivermos, nós somos chamados a ser os melhores, se estamos fazendo turismo, os melhores turistas ou os turistas mais parecidos com Jesus que possamos ser. Se estamos jogando futebol, nós precisamos ser os jogadores de futebol mais parecidos com Jesus que nós possamos ser. Isso é o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a lógica fundamental. E nesse texto aqui, o autor conclama aqueles irmãos a, em primeiro lugar, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Ele diz que nessa caminhada para sermos mais parecidos com Jesus, nós devemos identificar em primeiro lugar e excluir da nossa vida tudo aquilo que se constitua em peso. Tem uma versão bíblica, de uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, que diz, deixando todos os fardos, tudo aquilo que é pesado, porque a noção da nossa vida aqui é uma noção de vida peregrina. Nunca vi um peregrino carregando muita coisa, né? É uma mochila e um bordão para se apoiar e vamos em frente.
Porque se tiver muita coisa, vai cansar rapidamente, vai se preocupar, será que eu esqueci isso ou aquilo? Por isso, o chamado é que nós andemos leves. É que nós deixemos todo o embaraço. Tem uma versão que diz embaraço. E aí, irmãos, é interessante a gente perceber o seguinte: tem coisas na nossa vida que elas não são necessariamente pecaminosas, e o texto faz essa distinção, ele diz assim: livremos de tudo que nos atrapalha, outra versão diz embaraços, e do pecado. Ou seja, tem coisas que são embaraços, que elas não são necessariamente pecados, mas elas nos embaraçam, elas nos atrapalham, elas são pesos. E do pecado, e tem coisas que são pecado, né? Frontalmente contrárias à palavra de Deus. Então o autor faz essas duas distinções, porque às vezes nós achamos que só o pecado ofende a Deus. Mas às vezes tem coisas que não ofendem diretamente a Deus, mas nos impede de crescermos nele, nos impede de sermos mais parecidos com ele. Toma o nosso tempo. E, irmãos, aquilo que tem valor na nossa vida é aquilo em que nós empregamos tempo e dinheiro. Talvez dos mais importantes elementos que Deus nos concedeu é o tempo. E talvez seja aquele que a gente mais gasta aleatoriamente, né? Às vezes a gente chega, liga a televisão e fica lá, e muda, e muda, e muda. Você pensa 2 horas. Já pensou? Tem um filme, eu esqueci o nome do filme, em que a moeda é tempo. Não sei quantos assistiram esse filme. Como? Isso. Exatamente. As pessoas compram as coisas com tempo. Então, você vai tomar uma refeição, tantos minutos. Preço do amanhã, exatamente. E aí, talvez se a nossa vida fosse medida assim, que na verdade indiretamente ela é, mas a gente não vê assim, mas se fosse medida assim, talvez a gente valorizasse mais o tempo. Ponderasse mais sobre como estamos gastando o tempo. A pessoa chegou diante da televisão e gastou 2 horas de tempo que você tem a menos. Mas de fato é assim, irmão. São 2 horas que nós temos a menos que nós não vamos recuperar nunca mais. É que o filme coloca de uma maneira muito objetiva, que a gente, no passar do tempo, a gente não sente. Mas em que a gente está gastando o nosso tempo? Em que eu estou sendo... Em que eu estou investindo a minha vida diariamente? O autor nos conclama aqui a nos livrarmos de tudo que nos atrapalha. E aí é um autoexame de cada um de nós. Não sou eu quem vai fazer, não é o pastor que vai fazer. É o Espírito, é você e o Espírito. O pastor que foi o fundador daqueles, na década de 70, dos acolhimentos para pessoas drogadas, era o Desafio Jovem, esqueci o nome do fundador. Ele morreu recentemente num acidente de automóvel. E esse homem, que escreveu aquele livro, nos mais antigos, vamos saber, né? A Cruz e o Punhal. Isso, David Wilkerson. Esse homem era pastor, antes dele começar esse movimento, ele era pastor numa igrejinha do interior dos Estados Unidos. Estava tudo muito bem, tudo muito legal, a igreja o amava, ele amava a igreja, tudo ok. E ele gastava 2 horas diárias de televisão. E aí um dia ele fez a seguinte pergunta: o que aconteceria se em lugar dessas 2 horas de televisão eu tirasse 2 horas de oração? E ele começou. 2 horas de televisão ele via, então ele desligava a televisão e ia orar. E aí em pouco tempo Deus começou a incomodá-lo sobre uma situação totalmente estranha à realidade dele. Ele morava numa cidadezinha de interior, e ele começou a ver notícias pela televisão de gangues que atuavam em Nova York. E é daí, irmãos, para encurtar a história, vocês poderão depois pesquisar, que esse homem, a partir desse momento, dessa inversão de tempo, de gasto de tempo, que ele se torna um instrumento de Deus, e Deus o tira daquela igreja, ele vai para Nova York, sem lenço, sem documento, sem nenhuma instituição sustentando ele, e vai
abrigar essas pessoas no centro de Nova York, na época da década de 70, que era muito violenta. E aí que ele conhece o Nick, né, que se torna um ícone, que era um chefe de gangue. E há um filme, inclusive, né? E daí que ele desenvolve e ficou conhecido no mundo inteiro pelos chamados Desafios Jovem, que eram abrigos para essas pessoas. Mas veja o que acontece, irmãos. O que será que aconteceria com cada um de nós se a gente fizesse essa inversão? O que será que Deus ia fazer? O que será que Deus pretende fazer com a nossa vida se naquelas horas de internet, naquelas horas de Facebook e WhatsApp, que é a moda, né? Tem gente já ficando neurótica quando não tem WhatsApp, né? Já vi gente procurando tratamento. E geralmente quando você vai a algum lugar, tem pessoas que dizem assim, tem Wi-Fi? Aí, não tem. Ixi, isso é um problema. Pode até não ter banheiro quente, mas tem Wi-Fi, então a gente resolve. Não é verdade? E aí, porque as pessoas estão conectadas o tempo todo e gasta-se um tempo, as pessoas acordam vendo aquilo, amanhece o dia fazendo devocional naquilo, e não é fazendo devocional mesmo não, é olhando as mensagens, é ouvindo música e tal. E isso, irmãos, tem levado um tempo imenso das nossas vidas. Então a primeira pergunta é: livre-se. Livre-se. Torne-se leve. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo o seguinte, que eu não posso passar 2 horas sem abrir o WhatsApp. Se tocar uma mensagem, eu quero saber, eu preciso saber. Ela posta alguma coisa no Facebook, e aí eu quero saber a repercussão daquilo, se alguém respondeu, se alguém curtiu, se alguém criticou, enfim. E isso não é pecado, irmãos. Porém, pode se tornar um embaraço ao nosso crescimento. A Bíblia diz que Deus, falando através do profeta Jeremias, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o profeta Isaías diz assim: esse povo busca-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Sabe aquela coisa apressada que a gente faz de manhã assim, aquela oração assim para, vamos dizer, tapear Deus e acalentar a consciência? Deus sabe e nós sabemos se está sendo feito com integridade de coração. Então o primeiro desafio é: livre-se. E daquilo que é pecado nem se fala, não é? É confessar e deixar. E aqueles que são coisas embaraçosas, essas são mais assustadoras, porque o pecado, a gente já sabe que é pecado, a gente tem logo uma resistência inicial. Mas aquelas coisas que não são, a gente vai trabalhando. E essas, irmãos, são as melhores armadilhas que o inimigo das nossas almas utiliza. Porque elas não nos espantam. A melhor forma de um inimigo nos atacar é fazendo-se de amigo, não é assim? Porque quebra as resistências. Assim também ele sabe dessa estratégia. Então, vai usando, aí um dia você está aprisionado naquele negócio, que não é pecado inicialmente, mas acaba se tornando um embaraço e leva você a ter uma vida amena, morta, sem significado nenhum para o reino de Deus, do jeito que o diabo gosta literalmente. O diabo não se importa tanto que as pessoas se convertam e venham à igreja. Não se importa. Desde que você se mantenha morno, se mantenha um crente, vamos dizer na linguagem, meia boca, aquele crente que lê a Bíblia uma vez por semana, esquece a Bíblia na igreja. Ele não se importa com isso. Tem um livro do C.S. Lewis chamado Cartas do Coisa Ruim ao seu sobrinho. É um diabo chefe, um diabo já formado, que está instruindo um diabinho novo, né? E ele vai dando essas coisas. Lê lá para você ver. Especialmente os jovens, é bem aconselhado ler esse livro, quem não leu ainda. É uma experiência muito interessante. É uma metáfora, né, que o C.S. Lewis constrói, muito interessante, sobre como o diabo tenta conquistar ou desviar um crente jovem, ou um crente novo, né, novo convertido. Segundo ponto, irmãos, nessa corrida, nessa percepção, é que existe uma corrida.
há um projeto. Quando nós nos convertemos, nós entramos numa corrida, nós entramos numa luta. Paulo diz assim: não lutamos contra sangue e carne, mas contra os espíritos desse mundo tenebroso. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós entramos numa batalha espiritual. E muitas vezes nós continuamos combatendo no âmbito natural. Aquele embate que você tem, às vezes, com uma determinada pessoa, você sendo cristão, você não vai vencer no embate aberto. É no embate espiritual. Então, alguns de nós não se dão conta de que converter-se não é entrar num trem da alegria, no sentido de, agora, é entrar em coisa séria. Estamos numa batalha, onde o terreno é disputado palmo a palmo, e as conquistas mínimas do inimigo são comemoradas. Então, o desafio é a gente perceber que é uma corrida, e o autor está dizendo aqui, olha, corramos com perseverança. Há uma corrida, e é preciso ter perseverança nessa corrida. E a perseverança significa o quê? Significa que esteja chovendo, eu oro. Está fazendo calor, eu oro. Eu estou animadinho, eu oro. Eu estou desanimado, aí que eu tenho que orar. A Bíblia diz que Jesus, no seu momento mais angustiante, quando ele estava lá no Getsemane, em que ele estava profundamente angustiado, diz a palavra, ele orava. E ele chamava os seus discípulos para orar, e os discípulos estavam sonolentos. E 3 vezes Jesus vai e volta e conclama os discípulos, vigiai e orai. No final ele diz, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Por isso nós precisamos de disciplina. Essa perseverança, irmãos, implica numa decisão diária, quer nós sintamos ou não vontade. Independe, porque é um exercício de confiança. Eu sei que Deus está lá, como diz Abacuque, não há nada objetivo que eu olhe e veja a percepção da ação de Deus. Não há gado na malhada, não chove, não há fruto, não tem nada que eu possa dizer que aqui está prosperando alguma coisa, mas eu me alegrarei em Deus. Eu sei que Ele está presente, porque é com os olhos da fé. E tantas vezes, irmão, na nossa vida, nós não vemos nada, e achamos que Deus não está nem aí. Mas há uma música interessante que diz assim: eu sei que para além das nuvens, o sol não parou de brilhar só porque a terra escureceu. Se a nossa vida escureceu, irmão, não significa que Deus parou de olhar para você ou de olhar para mim. O Paulo nos ensina que esse movimento de correr com perseverança implica em reconhecer que há uma direção, há um rumo, há um projeto, e implica em decisões pessoais. O próprio apóstolo Paulo, ele toma a seguinte decisão, irmãos, que é uma decisão radical, que nos dias de hoje é meio, principalmente os psicólogos, desculpe, Lu, sei que você não pensa assim, mas tudo traumatiza. Então não podemos contradizer a um justo apetite, necessariamente. E aí Paulo diz assim, capítulo 9, versículo 27, na sua primeira carta, ele diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim, 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu não corro como um louco para lá e para cá, sem objetivo, sem rumo, e não sou como alguém que esmurra o ar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar. E diz mais, mas eu esmurro o meu corpo e o faço meu escravo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele restringe
os apetites do seu corpo para submetê-lo à servidão. Sabia? Aquelas pessoas que fazem dieta reconhecem isso, né? Aquela torta maravilhosa. Hein, Lu? Aquela torta que a Cida faz lá. Mas você sabe que você precisa restringir-se. E você abre mão daquilo. É isso que é esmurrar o corpo. Não é à toa que Jesus diz, a porta é estreita. Não dá para passar de qualquer jeito. Não passa tudo. Tem coisa que nós temos que disciplinar o nosso corpo. Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a carne precisa ser submetida à disciplina. E irmãos, disciplina quer dizer instruir e treinar. É isso que quer dizer disciplina, né? Geralmente diz assim, a disciplina como uma coisa ruim, tem a disciplina com açoite, está na Bíblia. E tem a disciplina só a disciplina, que é para treinar e instruir, para edificar. E o apóstolo Paulo menciona isso também na sua carta aos Filipenses. Então o que é que significa disciplina? Significa instruir e treinar para o viver responsável. Então, quando o pai disciplina o filho, é isso que ele tem em mente, né? Ele está instruindo o filho para o viver responsável, coisa que não está muito na moda hoje, né? É deixar correr. Infelizmente, né? Quem é professor na escola pública, sabe como é que é o negócio. Você não pode restringir nada, porque... Então, desculpem, perseverança significa fazer quando tenho vontade e quando não tenho vontade, quando sinto ou quando não sinto, quando estou confortável ou quando estou desconfortável. Paulo diz a Timóteo depois, sobre a pregação, que prega em tempo e fora de tempo. A perseverança tem a ver com fazer coisas e tomar atitudes, mesmo quando as coisas não são propícias. Eu tenho que continuar insistindo em orar a Deus, em ler a sua palavra, em estudar a sua palavra, mesmo naqueles dias em que eu estou mais atarefado. Porque Jesus fez assim. Havia dias em que Jesus trabalhava até tarde da noite, e diz o texto que no início da madrugada Jesus estava lá em oração. Talvez Jesus pudesse descansar um pouco. Vou descansar um pouco. Ele era o Filho de Deus. Vou presumir um pouco aqui, vou usufruir um pouco. Não, Jesus viveu uma vida extremamente disciplinada, tanto no comer como no viver. E ele poderia, né, até exagerar um pouquinho, né? Ele tinha, vamos dizer assim, substância espiritual para suporte, mas ele queria dar um modelo para nós. Perseverança, então, a corrida significa manter um ritmo. E alguém disse que a nossa corrida cristã não é corrida de 100 metros, é corrida maratona, né? Maratona você tem que dosar a velocidade, você tem que, ora, ir mais rápido, na subida você dá uma moderada, hidratar-se de tempos em tempos. Esse é o sentido da corrida. E esmurrar o corpo é exatamente isso, é negar ao corpo e aos sentidos o usufruto de prazeres que são ofensivos a Deus. Uma história, que não vou citar nomes para não, mas vou citar o exemplo de um certo irmão, há uns anos atrás. Ele simplesmente deixou a mulher por uma outra mulher, e aí um outro irmão foi questioná-lo sobre isso, e ele diz assim, aí ele começou a usar um anel de compromisso com aquela pessoa que não era a mulher dele, né? Aí ele, mas como você faz isso? Você é um líder cristão, inclusive. Aí ele diz assim, o importante é a minha felicidade. É a minha felicidade. Eu tenho que ser feliz. E essa é a lógica, irmão. Seja feliz, não importa quem você atropelou, não importa quem você fez sofrer. Esse é o sentido hedonista da felicidade. Eu quero ser feliz, não importa quem sofra, não importa se os filhos vão ficar sofrendo, não importa se aquela pessoa ficou ferida, eu tenho que ser feliz. E esmurrar o corpo é exatamente o contrário disso. É negar ao corpo prazeres e gozos que são pecaminosos, usufruto de coisas
ou de sentidos que são ofensivos a Deus. E Paulo nos ensina isso. Nesse sentido, irmãos, submeter-se à servidão devia ser a coisa mais simples para nós. Nós somos servos, não é verdade? Nós somos servos. Se nós somos servos, nós não temos vontade. A vontade é do Senhor. O Senhor manda e a gente obedece. E ainda somos inúteis, no final das contas, como diz lá, servo inútil, não fez nada além daquilo que deveria ter feito. E a lógica hoje tem sido de direitos. Servo não tem direito. O nosso Senhor é muito bondoso. Não é um fardo sermos servos de Deus. Pelo contrário, é mais pesado, é mais cansativo, é mais desgastante sermos servos do pecado, na ilusão fantasiosa de sermos livres. É a lógica do mundo, as pessoas extremamente escravizadas a tudo de ruim, mas elas se sentem livres quando se fala do Evangelho. Então, nós, como servos, somos servos, não temos mais vontade. Nós não temos mais nem agenda, irmãos. Não temos, ou não deveríamos ter nada que fosse fechado a Deus. Às vezes a gente fecha a nossa agenda, né? Tal dia tem isso, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer isso. Sim. Mas se Deus resolver fazer uma subversão, e aí às vezes Deus subverte a nossa agenda, cria lá uma situação que desmonta todo o seu plano e você fica irado. E às vezes você nem percebe, puxa vida, será que não é Deus que está trabalhando nisso? Será que não é Deus que está quebrando essa agenda para que... Será que não é uma sacudidela de Deus para dizer, meu filho, eu estou aqui, presta atenção. Não é isso que eu quero para você. Eu tenho outra ideia. Você não é meu servo? Você me deu o direito de... Então, irmãos, o chamado para essa corrida implica nessa abertura da nossa agenda para Deus, para que Ele seja Senhor efetivo da nossa vida, e não apenas Senhor de nome, não seja apenas Salvador. Tem gente que tem Jesus só como Salvador, mas nós precisamos de tê-lo como Senhor e Salvador, e a ênfase dos primeiros cristãos era o Senhor Jesus, era o Senhor Jesus. E finalmente, irmãos, manter os olhos em Jesus. Isso é fundamental. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, tem uma expressão maravilhosa que eu gosto muito. O capítulo começa contando a história, você pode ler a história toda, que é muito interessante. 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30, é uma história maravilhosa. Eu já ouvi um sermão de um pastor, versículo por versículo, nesse texto, e quando ele terminou o versículo 30, a igreja ficou, todo mundo sentado, olhando, esperando mais. Mais ou menos umas 2 horas, versículo por versículo. E você ficou assim, eu me lembro que eu fiquei assim. Foi na primeira igreja batista em Salvador, primeira igreja batista do Brasil, histórica, que não existe mais, né? Lá em Salvador. E então, nesse capítulo 20, versículo 12, o que acontece ali? 3 exércitos estão vindo atacar o povo de Josafá, o povo de Israel, de Judá, e Josafá é o rei, e Josafá olha para aquele exército, recebe um comunicado de que rei Josafá vem vindo aí, os moabitas, os amonitas e os meunitas. Aí Josafá põe a mão na cabeça, não temos como enfrentar esse povo, e ele se põe a orar, e convoca o povo para jejuar. E lá pelo versículo 12 ele diz assim, Senhor, olha para essa multidão, nós não temos forças, nem recursos para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. E aí, se você ler o texto inteiro, você vai ver a coisa maravilhosa que Deus realizou, porque aquele povo, reconhecendo a sua impotência, olhou para Deus, manteve-se olhando para Deus. E aqui o autor de Hebreus, ele diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os olhos olhando para Jesus o tempo todo.
não olhando para as circunstâncias. Quando Jesus vem andando sobre o mar, e aí Pedro diz assim, reconhece Jesus e diz assim: Senhor, permite que eu vá ter contigo. Jesus, vem. E aí Pedro, olhando para Jesus, começa a caminhar em direção a Jesus. E no meio do caminho, Pedro começa a olhar as ondas e o vento, sentir o vento, e aí ele começa a afundar, tirou os olhos de Jesus. Isso acontece conosco também. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Então, essa palavra que esse autor está trazendo aqui é para um povo que estava ameaçando deixar a fé. Estava ameaçando recuar na sua caminhada. E esse texto nos ensina que, o que é a corrida, irmãos? Às vezes eu ficava perguntando, o que é essa corrida? A corrida significa, irmãos, primeiro, suportar as dificuldades e sofrimentos, recebendo-os como disciplina, ou seja, como instrução e ensino para o viver bem. Segundo, a corrida implica em que a gente se esforce para viver em paz. Capítulo 12, versículo 14, esforce-se para viver em paz, para viver como santos. Depois, avançando um pouco, essa corrida implica em que a gente continue cultivando a hospitalidade, capítulo 13, versículo 1. Não se esqueçam da hospitalidade. Lembrem-se dos que estão na prisão, os que estão presos, como se vocês aprisionados com eles estivessem. Daqueles que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Como viver essa corrida? Também cuidando do casamento. Que o casamento seja honrado entre vocês, diz aqui, capítulo 13, versículo 4 de Hebreus. O leito conjugal seja conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, na manutenção dessa corrida implica nesses cuidados todos, que por vezes, por demandas de trabalho, por demandas de outras preocupações, o próprio casamento às vezes fica em segundo plano. Os filhos, o cônjuge, e isso cria lacunas. E finalmente, essa corrida deve ser vivida, a gente procurando se conservar livre do amor ao dinheiro e contentar-se com aquilo que a gente tem, conforme o pastor Samuel falou até domingo passado, porque há uma coisa fundamental que nós temos, irmãos, mais do que qualquer recurso, nós temos a promessa de Deus que diz que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Um missionário que foi à Índia, Taylor, vê se você me lembra, pastor, não sei o que lá, Hudson Taylor foi à Índia, né? Foi à Índia ou à China? À Índia. Bom, China, obrigado. Hudson Taylor então estava lá e muitas dificuldades, e missionário, num outro lugar, ele foi contradizendo a própria opinião da junta, que a junta dizia que ele não tinha perfil para ser missionário, e ele tinha um chamado e uma convicção de Deus, e ele foi em nome desse chamado, que ele achava que o chamado de Deus era superior ao chamado da junta missionária, e ele foi. Fez um trabalho maravilhoso. E numa das circunstâncias que ele atravessava lá, estava Hudson Taylor e a esposa, e ela veio servir arroz a ele, né? China mesmo, lembrei. Arroz. Aí diz assim, essa é a nossa última porção de arroz. Aí a mulher diz para ele, né? Aí ele pega a palavra e diz assim, em compensação nós temos todas as promessas de Deus. Ou seja, para Hudson Taylor, o mais importante do que ter o recurso, o objetivo ali, era ter as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus não caem. O que Ele prometeu é certo que fará. Porque Deus não é homem para que minta. Então, irmãos, às vezes, e o C.S. Lewis diz assim, que um dos grandes erros
e os grandes equívocos dos seres humanos, quando se achegam a Deus, é o medo de se entregar. E ele diz, não há outra maneira de experimentarmos mais de Deus, sem uma entrega absoluta. Entregar tudo, tirar todos os sustentos. E às vezes, quando nós não fazemos isso objetivamente, Deus o faz. Há um livro de um pastor presbiteriano chamado Quando Deus Abandona. Irmãos, o livro eu emprestei para uma irmã. Ela estava passando algumas dificuldades e a irmã ficou assustada. Porque ele fala assim, exatamente essas coisas, que uma série de pessoas que achavam que tinham encontrado Deus e tinham uma conversão não completa, e Deus as faz passar por situações, tirando dela todos os apoios e todos os sustentos, e todas elas são unânimes em dizer que o processo posterior, elas não dariam, elas não, como é que diria, não retornariam à situação anterior por nada nesse mundo. Mesmo quando agora na situação posterior, elas tenham perdido coisas significativas. Alguns perderam empresas, outros grandes empregos, outros mudaram de cidade, porque elas entenderam que aquele processo as fez sair da letargia para viver uma vida efetiva com Cristo. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês hoje. Que Deus nos abençoe, nos encha da sua graça, nos capacite a tirarmos os embaraços, nos capacite a manter a corrida com perseverança, nos capacite a manter os olhos em Cristo, que é o que importa, e assim a gente possa exercitar essa fé e esse chamado de sermos cada vez mais parecidos com Ele em tudo que fizermos. Amém? Que Ele mesmo nos abençoe.